Bom, nós adventistas do sétimo dia defendemos que as restrições de Levítico 11 também se aplicam ao cristão. A gente entende que esse é um tema polêmico e muitos cristãos às vezes tentam usar a lógica de que dificuldade não só com questões assim polêmicas do Antigo Testamento, mas nós teríamos dificuldade com questões até mesmo óbvias do Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento proíbe relacionamentos que a gente chama de incestuosos, né? Com tio, com prima, com coisas do tipo, etc. E o Novo Testamento não repete esta ordem. Mas não existe nenhuma razão lógica para você dizer que o cristão ele pode descumprir esse tipo de regulamento do Antigo Testamento. E a gente entende que o Levítico 11, que proíbe as carnes imundas, e dentre elas porco, camarão, que são as iguarias mais apreciadas, também estão contempladas, peixe de couro, etc. Também estão contempladas e o cristão deve evitá-las como quem cumpre a palavra de Deus. Ok, pastor Paulo Sérgio Batista, e aí, o cristão deve manter as regras dietéticas, as leis dietéticas e as proibições dietéticas do Antigo Testamento? Por quê? A seguinte questão ela é muito importante, não é? Nós temos no livro de Levítico, obrigado, Thaís. Levítico 11, como ele mencionou, ali claramente uma lista definida, não é? E Deus não entra muito em detalhes. Não entra muito em detalhes do porquê. Ele diz, imundo, é isso, aquilo, outro e tal. Eu vejo da seguinte questão. Existe no Novo Testamento o conceito de que nós somos templo do Espírito Santo. Então dizer assim, olha, o cristão ele pode comer de tudo? Não, porque nem tudo faz bem para o templo, que é o nosso corpo. Então tem esse princípio, que é um princípio que nós não podemos perder de vista. Agora, uma das questões sobre essa proibição, né, e de uma forma mais contundente, dentro do aspecto do adventismo, vem também pela própria interpretação de Ellen White sobre essa questão, como ela enxergou. Então, na época dela, por exemplo, o ponto central aqui era a carne, né, a carne de porco, né? Na época de Ellen White, existe uma grande dificuldade na própria criação e consumo dessa carne que traz um conjunto de problemas. Porque no livro de Levíticos, capítulo 11, César, por exemplo, nós vamos ver ali dando ordenança para se alimentar de insetos. Nós temos no capítulo 11, verso 22, senão o 22, 23 e o 24, né? 22 e 23. Então ele vai determinar o tipo de inseto que eles deveriam comer. Então a gente tem que olhar a época, por que Deus deu essa lei, não é? Naquele contexto, um contexto certamente onde faltava nutrientes para aquele povo, onde faltava um conjunto de coisas para aquele povo, onde determinados alimentos que para nós hoje são tão mais fáceis, para eles não eram, Deus faz uma restrição sobre isso. A grande pergunta é, hoje, né, tendo a carne de porco como sendo considerada uma das mais saudáveis, pelo cuidado que se tem hoje, estaria ela ainda dentro dessa referência de proibição, ou outras carnes como Ellen Goldwhite? Ellen Goldwhite bateu forte na questão da carne, não é? Era algo que ela dizia que deveria ser evitado. Não só de porco, né? Não só de porco. Isso. Os alimentos, carnes geral, né? no geral. Aí a questão ela como uma mulher do tempo dela no século XIX, né, 19 por 20. Ela batia mais forte na carne de porco, sim. Uma carne de porco, mas os ela, alimentos de carnes fato, no geral. Ela defendia uma dieta mais vegetariana. Exatamente, ela proíbe. A grande questão essa proibição dela não estaria dentro desse ambiente. Eu vou depois mostrar alguns textos aqui, onde ela faz essa interpretação por causa da questão de falta de qualidade ou criar o animal de qualquer forma e aí digerir esse animal. Desculpe, de ingerir esse animal. Ezequiel. Perfeito. Ninguém nega que Ellen White viveu num contexto histórico específico, com problemas específicos. Ninguém nega que Ellen White, inclusive, em vários aspectos e vários temas, representou as preocupações da sua época. Entretanto, a discussão sobre se o cristão deve ou não comer carne de porco, ela deve ser uma discussão bíblica. Aqui o ponto não é fugir de nada do que a Ellen White ensinou. Se quiser se aprofundar um pouco nessa discussão, a gente pode avançar sem nenhuma dificuldade. Mas a própria Ellen White ensina que a Bíblia é a nossa regra de fé, doutrina e prática. E a nossa percepção é que os textos usados do Novo Testamento para se inferir que o cristão pode comer o que Levítico 11 proíbe,
conduzem a problemas bastante graves do ponto de vista hermenêutico, exegético, de teologia. E no final das contas eles implicam uma certa contradição entre Antigo e Novo Testamento. Naturalmente, a gente entende que o universo que discorda do adventismo não entende desta maneira, porque existe uma percepção temporal de que estas regras eram para o Antigo Testamento, para Israel. Então nenhum cristão que come carne de porco se sente transgredindo nenhuma ordem divina. Mas no final das contas, o que isso implica é que tem um monte de coisa na Bíblia que simplesmente não é mais ordem divina, não é ordem divina para você. E no final das contas, isso também conduz à percepção de que se pega do Antigo Testamento só o que se interessa. E isso é uma percepção um pouco perversa, um pouco negativa na coisa, assim. Então, o dízimo a gente quer, o sábado a gente não quer, as leis dietéticas a gente não quer, mas aí a bênção de Deus a gente quer, o Deus de Israel a gente quer, as leis em alguns aspectos não. Isso às vezes cria um pouco de uma sensação de que simplesmente se pega da Bíblia o que se quer. E isso não é uma postura muito correta. Então a gente entende que não existe nenhuma razão lógica pela qual o cristão deveria não cumprir aquilo que Levítico 11 ensina. Pastor Ok, então, vamos lá. Nós temos no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, Paulo teve uma oportunidade muito boa de explicar alguma dessas questões e reconfirmá-las, não é? No Novo Testamento, em uma das suas epístolas, como a epístola, por exemplo, de Romanos, no capítulo 14. Perfeito. Quando ele fala da questão da tolerância para com os fracos na fé. E aí ele diz: acolher ao que é débil, ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, crer que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, Paulo reconhece que existe uma mudança, porque nós não podemos também, o Ezequiel, simplesmente dizer assim, não, é uma interpretação à la carte dos outros evangélicos, no sentido de olhar para o Antigo Testamento e pegar isso, pega aquilo, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é, e a gente vai fazer isso. Porque a Bíblia mesmo diz que existe uma outra lei sobre a qual nós estamos debaixo. Nós não podemos dizer que simplesmente o Antigo Testamento foi transposto para cá e está tudo bem aqui. Entendo. Né? E que esse Antigo Testamento, que é um todo, ele não poderia ser retirado partes dele e dizer assim, olha, continua sendo a mesma lei. Então nós temos um Antigo Testamento, que é uma lei como um todo, e temos uma nova aliança que foi baseado nesse Antigo Testamento. Perfeito. Ele é baseado nele. Mas nós vemos mudanças. Mas não é uma repetição. Não é uma repetição. Perfeito. Então nós vemos, por exemplo, sobre essas questões, você falou a questão do incesto lá no início. Nós não temos nada no Novo Testamento sobre isso, mas nós temos, por exemplo, Paulo condenando a imoralidade sexual na igreja de Corinto. Perfeito. Não é? E que o padrão familiar demonstrado lá, em hipótese alguma, poderia, de alguma forma, caber. Não, e lá é um incesto. Exatamente. Lá é um incesto. É uma madrasta, né? É com a madrasta. Entendeu? Então, e a madrasta lá está previsto também na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Não é? Porque ele estava mencionando alguma coisa, talvez, como pai mesmo, direto, né? Pai ou mãe direto. Não. Lá fala madrasta também. Sim, mas as regras específicas. No Antigo Testamento também fala madrasta também. Fala madrasta, mas, por exemplo, mas ele está dizendo fala. que é exato. Então aí você poderia, o cristão detalhe. poderia casar com tio. Exato. Mas ali a condenação é essa. O que nós não vemos no Novo Testamento, salvo lá naquele momento, lá em Atos 15, não é? Que é bem específico, nós não vamos ver depois nada sobre questão alimentar, porque isso é uma grande barreira entre judeus e gentios. Coríntios 8 também, né? Não entendi? Coríntios 8 também. Sim, e ela é uma barreira entre judeus e gentios que precisa ser demolida, precisa ser derrubada. Então, o início dessa igreja é baseado fortemente nesse tipo de... Até porque não existe uma regra. O Novo Testamento não está escrito. Não existe escritura ainda. Então, eles estão nesse período entre uma antiga aliança e uma nova aliança que ainda está sendo definida e que não tem uma ordenança clara. Quem é a voz, César? Hoje, por exemplo, uma pessoa ensina uma coisa e você diz assim, isso está errado. Você diz que está errado por quê? Não é porque o Espírito Santo te disse. É porque você vai na Bíblia e diz... Você tem um texto claro. Você tem um texto. Naquela época, não. Quem era essa voz? Os apóstolos. Essa voz era a voz apostólica. Não era escrito, né? Exatamente. Então, durante um bom tempo, o Novo Testamento vai ser... os evangelhos começam a ser escritos, por exemplo, 30 anos depois da morte de Jesus.
Então nós temos Paulo em Romanos 14 chega e diz, olha, acolhei esse que é fraco na fé, não discuta, não crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Você que come, não discuta com quem não come, porque Deus o acolheu. Ou seja, Paulo parece estar demolindo alguma dessas regras, né? Demolindo alguma dessas barreiras, desculpe, regras não, barreiras, Perfeito. que são as barreiras que impediam que essa igreja formada de judeu e gentil se consolidasse de acordo com uma unidade que Cristo queria. Perfeito. Entende? Ezequiel. Então, e nós não temos nenhum texto que ele especifique, ó, essa comida aqui, não, essa não, como nós temos no Antigo Testamento. Perfeito. Excelente. A tua argumentação é bem importante do ouvinte ter isso claro em mente. O pastor Paulo está dizendo a convicção evangélica contrária à convicção adventista, ela não surge, então, de pensar o que interessa no Antigo Testamento. Ela surge de uma compreensão, especialmente dos textos paulinos, que tem possíveis implicações de que você, então, agora não tem as regras que existiam no Antigo Testamento para quebrar esta barreira, inclusive missionária, para a pregação do Evangelho e para que gentios e judeus pudessem adorar a Deus em Cristo, unidos. E se você mantivesse essas regras de alimentação, dificultaria esta unidade e esta evangelização. Tá perfeito. Entretanto, você mesmo já deu a dica do porquê que a gente não pode fazer uma leitura muito simples nessa discussão. Por quê? Porque, por exemplo, você pega o texto de Romanos 14. O que come não discuta com quem não come coisas em geral, então, não tem regra nenhuma, a não ser as regras individuais de cada um. Mas aí você esbarra em Atos 15. Porque Atos 15 tem uma regra específica para o cristão de origem gentílica. Mas lá não é o tipo da carne. Não, tudo bem, beleza, mas a gente só está trabalhando aqui um princípio. Você não pode pegar Romanos 14, então, e dizer o seguinte, não, o cristão gentil que come carne com sangue, carne sufocada, descumprindo aquilo que Atos 15 coloca, não tem problema nenhum. Não vamos discutir essa opinião, que quem come não julga quem não come, como se não houvesse a regra. Você não pode fazer isso. Então, o que isso significa? Que o texto de Romanos 14, ele não necessariamente implica que não tem uma regra. Porque a gente pode discutir que Levítico 11 não é regra, mas Atos 15 é regra. Então, o que isso demonstra? Que o texto de Romanos 14, que parece ser um texto onde não tem regra, já não é mais assim. É que Entende? você parte do princípio que Atos 15 está regularizando o tipo da carne. Não é verdade. Não é isso. Lá em Atos 15, não é o tipo da carne. Perfeito, concordo contigo. Lá em Atos 15 é proibido a carne sacrificada aos ídolos. E sufocada, com Exatamente. sangue, Não etc. importa que carne é, mas é Isso. sufocada, não comemos. Perfeito. Sacrificada a ídolos não comemos. Perfeito. E sangue não comemos. Isso, É isso que ele está falando. Não é o tipo da carne. Perfeito, eu concordo com você. Só que o ponto é, Romanos 14, aparentemente, não leva isso em conta. Porque ele diz assim, quem come não reclame de quem não come, quem come não reclame de quem come. Então a ideia seria o quê? Como se não tivesse nenhuma regra, a não ser as regras individuais. Não, é a sua percepção. Entende? Por exemplo, assim, você está usando o texto para dizer o seguinte, por que não tem que seguir Levítico 11? Porque Romanos 14 diz que se você come, não reclame de quem não come, etc. Só que na hora de aplicar isso a Atos 15, isso não funciona. Demonstrando que Romanos 14 não pode ser aplicado dessa forma, assim, simplesmente... Não tem regra. Tinha uma pergunta pra fazer. Entende? Vamos lá, Posso Paulo. fazer uma pergunta? Vamos lá. O texto que primeiro foi escrito, como ordenança, nós temos Atos ou temos Romanos? Provavelmente Romanos. Provavelmente Romanos? Escrito primeiro, mas talvez o que acontece antes é o que Atos 15. Na cronologia. Na cronologia Atos. Na cronologia, nós temos ali Atos primeiro, Romanos depois. Romanos, como epístola, vai ser escrita um pouco depois. Não, bem depois. É que Não, vamos a lembrar. discordância da- Vamos fazer uma linha do tempo. Não, eu O quero- apóstolo Paulo é enviado no capítulo 13 dos Atos. Perfeito. Na primeira viagem missionária, gera o problema Circuncisão. da circuncisão com a incircuncisão. E o apóstolo Paulo volta da viagem, ele interrompe, na verdade, a viagem é interrompida, porque ele vai para Pra discutir Jerusalém lá. para discutir o assunto. Não existe carta aos romanos. Perfeito. Ele não chegou em Roma. Historicamente, e o claro. livro- Entende? Então, ali primeiro, só nessa linha do tempo, ali Sim. primeiro é discutido Atos essa vem questão. primeiro. O livro Romanos. de Atos só vai até a primeira viagem de Paulo. Primeira viagem, final da primeira viagem, depois da primeira viagem, aliás, desculpa, primeira viagem não. Terceira A primeira viagem. prisão dele, primeira prisão dele romana. Termina com isso, Sim. Isso. né? Os livros que são escritos posteriormente, a gente não tem ali naquele Contexto em contexto. Atos. Então, por exemplo, Atos 15 está anterior no tempo, né?
do que a carta aos Romanos. E Atos 15 aparece por quê? Um problema que ocorreu no momento. Que é aquele problema que começa a se desenrolar lá no capítulo 10 de Atos, sobre a questão do gentil. Que Pedro depois, no capítulo 11, tem que voltar a explicar para a igreja. E o tema lá, o que o cristão convertido podia ou não podia comer. Exatamente. O que é que ele pode ou não pode comer, não é? E aí, depois de toda essa celeuma, isso vai tomando um volume, e no capítulo 15 eles se reúnem. Então, no capítulo 15, aí particularmente, é a minha forma de entender, por exemplo, eu não vejo livro histórico com a mesma característica de uma epístola. Uma epístola, para mim, é o seguinte, tá aqui, ó, essa aqui é orientação para a igreja. Por exemplo, no livro de Os Evangelhos, são livros históricos, mas você não pega os evangelhos e diz assim, ó, tudo isso aqui a gente consegue viver ou vivenciar dentro da nossa fé, o que está aqui dentro dos evangelhos. Você vai pegar os princípios que Cristo ensinou, que vão estar nas epístolas e tudo isso. Então, um livro histórico é complexo você pegar um livro descritivo, que é um livro histórico, e colocá-lo como um livro prescritivo, como um livro que diz assim, ó, isso aqui determina. Então, aquela carta, foi feita uma carta circular, que ele vai chamar de epístola, é feita uma carta circular, que vai ser encaminhada às igrejas, enviadas por dois irmãos, é o Silas e o Eu não lembro de cabeça. Silas e o outro lá. Silvano. E eles dois saem e vão levar a carta, tem bom testemunho, estavam ali, vão levar a carta para que a igreja, aqueles irmãos que entendam, tenham aquela compreensão. Mas nós não podemos pegar Atos 15 e dizer assim, ó, Atos 15 é um texto autoritativo para a igreja. É Judas e Silas. Judas e Silas. É de infinitum até a volta de Jesus, né? Por causa dessa discussão aqui. Nós podemos dizer que Romanos é uma orientação universal para a igreja. Então, Paulo, mas o problema com isso é que é o seguinte, eu não discordo de ti, vamos trabalhar na seguinte hipótese, que tem um livro histórico e tem uma epístola. Mas, no livro histórico, a orientação para que o gentil cristão não comesse a carne com sangue, sufocada ou sacrificada ao ídolo, ela é uma prescrição. E essa prescrição, ela foi abolida por Paulo em Romanos 14? Porque esse é o problema. Não. Então, se ela não foi, quando Paulo escreve assim, olha, que a gente, um pensa que tudo pode comer e o débil come legumes, esse que pensa que tudo pode comer é tudo entre aspas, porque isso que o Atos 15 proíbe não está incluído. Entende? É um tudo entre aspas. Porque mas porque já tem uma lei anterior. Isso é claro, é implícito. Então se tem uma... Mas esse é o ponto. Se existe uma lei anterior que é implícita, nós entendemos que Levítico 11 também é uma lei anterior que é implícita. Mas aí Levítico não foi trazido lá em Romanos 15, em Atos 15 não foi trazido, não foi lembrado. Tudo bem, mas aí entenda a nossa percepção. Romanos 14 aparentemente não tem regra. Mas tem a regra em Atos 15 e a gente entende que se tem regra anterior que é pressuposta, a gente entende que Levítico 11 também é uma regra anterior pressuposta. Mas ele poderia ter dito o seguinte, mais claro. Pessoal, é o que vocês já sabem lá de Levíticos 11. Levíticos 11, parece até que naquela época já estava dividido em capítulo. Tá lá em Levíticos. Mas é isso, basicamente. Basicamente, tá lá em Levíticos 11. Então o que tá lá é a regra e ponto. Mas ele não faz. Tudo bem. Ele não faz. Ok. E aquela carta serve de circular. Que era muito mais fácil ele falar. Era muito mais fácil, mas não, ele chega e diz assim, ó, faz isso e ponto. E não enche a paciência mais de ninguém. E pega essa carta aqui, distribui e pronto. Pessoal, é isso aqui. Tá dentro das 4 linhas dessa determinação. Com base nisso ele vai falar, como de tudo que tem no açougue, ponto. Não sei o que. Claro que respeitando aquela regra. E se no açougue fosse vendido carne sufocada? Não é pecado. Não. Não é pecado, porque é pela consciência. Ele explica lá. Ok. Você não pergunta por causa da consciência. Então, se você vai comer um frango, você come frango? Sim. Tá, você sabe se ele foi sufocado ou não? Não. E se você comeu uma carne sufocada do frango que foi sufocado, você pecou? Se você souber, sim. Não, se você não souber, você não sabe. Então tá resolvido. Não. Mas por causa da consciência. A questão dele é isso. Lá fala, por causa da consciência. Você nem pergunta. Exatamente, por então, causa da consciência. Mas o fato é, a regra não é eliminada nesse contexto. A regra de que você não pode comer a carne do animal sufocado ou etc. não é eliminada. Porque, vamos lá, tá escrito lá, coma de tudo que vende no mercado. Mas e se vende no mercado exatamente a carne que Atos 15 proíbe o cristão gentil de comer? Ele não pode comprar aquela carne e comer, se ele souber. Naturalmente, se ele não souber, é uma outra questão. Deus não vai levar em conta, ignorância, etc. Mas se ele souber, ele não pode. Ou seja, o que parece ser tudo,
não é tudo. E aí a gente entende que por causa desta questão, a gente inclui Levítico 11 nessa discussão também. O que parece que Paulo diz coma de tudo, mas não é de tudo. Porque no final tem regras e você bíblicas come explícitas. os animais lá que são liberados de Levítico 11? Não. Porque também não te obriga a comer, ele te permite comer. Certo? Entendi. Mas vocês não comem. Por Os insetos, aquelas coisas, não. Gafanhoto. Não tem um churrasquinho de gafanhoto. Não. Mas ao mesmo tempo, assim, se for o caso, pode comer de boa, não tem nenhum problema. Não é um pecado. Não é pecado, pelo contrário. Pastor Paulo. Tem um texto, né, que eu acho que é bem interessante da Ellen White, da nossa discussão aqui no Ellen White, mas só para... Fica à vontade. Embora seja um dos artigos mais comuns do regime alimentar, o porco é um dos mais prejudiciais. Deus não proibiu os hebreus de comerem carne de porco apenas para mostrar sua autoridade, mas porque ele não é um artigo próprio para a alimentação do homem. Deus jamais criou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias. É impossível que a carne de qualquer criatura vivente seja saudável quando a sujeira é o seu elemento natural e quando ele se alimenta de todas as coisas detestáveis. Então, ela deixa bem claro, apesar de fazer esse link com a questão do mandamento bíblico, mas ela deixa bem claro um motivo. Isso, olha, é uma carne imunda, é um animal imundo e por isso, né, deve ser evitada. Agora, carne de porco, na época da Ellen White, nos Estados Unidos, século XIX, né, e comecinho do século XX, era uma coisa muito complexa. É isso mesmo, porque come lixo mesmo. Não tem criados de qualquer forma. Com bicho e tudo mais. Agora, fiz uma pesquisa num artigo, né, falando sobre a questão da carne suína, proteína da carne suína, né, corresponde a 39% da proteína animal, né, no mundo, o consumo de carne suína, né. Aí olha que coisa interessante. Uma alternativa interessante para quem pratica atividade física é a carne suína, fonte de energia, proteínas essenciais, manutenção de massa magra, vitamina A e C, melhora o sistema imunológico, prevenção de doenças, complexo vitamínico B, do complexo vitamínico B, B1, B6, B6, B12, B3, B12, tem menos gordura. Então ela disse, olha, até alguns anos atrás, esse artigo dizia assim, até alguns anos atrás, a carne de porco não era recomendada, por exemplo, para gestantes. E por quê? Porque era uma carne que tinha... As carnes que eram vendidas, como salame, linguiça, eram carnes muito gordurosas e que traziam problema de saúde. Eu trago isso, Ezequiel, para o nosso contexto. Hoje você tem carnes suínas de alta qualidade, hoje você não tem o problema de doenças, não é? Que você... o cara comprou uma carne suína da Swift. Swift não está pagando nada aqui. Mas vamos fazer a propaganda, é Swift. Aí ele pega essa peça de carne, morreu, adoeceu porque comeu. Então existe hoje um outro ambiente, um outro que nós poderíamos chegar e dizer assim, esse mandamento, essa ordenança, hoje dentro da nova lei em Cristo, com toda essa preocupação, porque a gente está falando do mercado lá 2000 anos atrás, na época de Jesus. Que não tinha geladeira, que não tinha... Com nada, o conjunto de coisas, né, que poderiam proliferar a doença e poderiam fazer com que esse templo do Espírito Santo tivesse uma utilidade menor. E que hoje não existe mais. Que não existe mais. Okay. Então, será que uma vez que nós vamos rever algumas coisas, porque nem o Adventista também faz um Ctrl-C, Ctrl-V do Antigo Testamento e diz que tudo que está lá vem para cá. Verdade. Nem ele faz isso. Sim. Mas uma vez que nós agora pegamos alguma dessas ideias, não é? Nós não podemos dizer simplesmente isso, olha, há uma diferença hoje. O contexto hoje é um contexto diferente. Será que hoje, se houvesse um mandamento desse, será que Deus diria assim, isso é um animal imundo? Nesse contexto nós estamos tendo hoje, por exemplo? Não, perfeito. Você tem todo o direito de questionar essa questão, Paulo. Mas no final das contas, vamos lá. Se o cristão hoje pega lá as questões de Atos 15, carne sufocada, sangue, aquele papo como um todo, e ele faz um argumento semelhante ao seu. Há 2000 anos atrás, a carne com sangue, ela era ruim, mas hoje em dia tem uma carne com sangue aí que tá perfeita. Pode comer de boa? O cristão hoje pode comer essas carnes que Atos 15 proíbe de boa, usando o seu mesmo argumento? Não, mas eu não estou especificando todas. Mas eu tô falando. Mas o sangue é uma outra coisa. Daí o sangue ainda permanece a proibição. Comer carne com sangue é uma outra coisa. Perfeito. Mas aí essa proibição mas permanece. Que, assim, a sua pergunta é muito eloquente.
Só que lá no texto que proíbe comer sangue, não fala do carne de porco. Não, tudo bem, beleza, mas eu tô Entendeu? usando o mesmo Não, argumento. ele diz que é só isso aqui. Não, perfeito, tá Diz ótimo. que é isso. Mas Ele tá restringindo então, ou seja, a ordenança aquilo. Tá lá bom. em Atos 15. Então, ou seja, esse teu argumento para liberar o porco não poderia ser usado para liberar a carne com sangue, etc. Tudo bem? É isso. Na carne, o sangue, você Isso. tem uma outra questão. Tem um outro problema. Ok, Outra coisa, sangue não é alimento. perfeito. Sangue A gente não crê é- que porco também não é alimento. Sangue não é alimento. Mas, ó, beleza. Então, o que a gente entendeu da tua fala? Você faz um argumento para liberar a carne de porco que você não está disposto a fazer para liberar o que Atos 15 proíbe. Mas, em tese, alguém pode fazer o mesmíssimo argumento. Alguém pode dizer que há 2.000 anos atrás não tinha geladeira e que a carne com sangue estragava mais rápido e hoje em dia a gente tem geladeira e você pode comer carne com sangue. E no final, o que precisa prevalecer, Paulo? Precisa prevalecer a ordem direta de Deus. Mas não tem a ordem direta para Deus. Mas tem em Atos nessa 15. questão específica. Em Atos 15 tem. Então, se tem uma ordem direta de Deus em Atos 15, E tem porco em Atos 15? não tem. Mas tem lá uma ordem direta, que você não pode comer aquela coisa usando. E não adianta você ter argumento nenhum. E a gente pega isso e coloca a mesma coisa do porco. Tem uma ordem direta de Deus. Mas você quer comparar sangue Com carne de porco. com carne. Quero. Como é que você... Quero porque eu Quais- acho que o Deus que quais falou pra não são comer sangue. Porque, ó, vamos lá. Mas A- quais são as proteínas... Não é um que eu- problema de quais proteína. quais são os nutrientes que se eu comer num sangue, se eu pegar um sangue de porco, pegar um sangue de, sei lá, qualquer animal, Certo. quais são as proteínas, nutrientes que eu vou ter me alimentando disso? Pode ser que tenha algum nutriente lá, mas Entende? o ponto não é esse. Se Deus deu uma ordem direta e específica, é melhor você seguir essa ordem direta e específica. Porque em nenhum momento a ordem direta e específica de Deus, ela se torna algo do tipo assim: eu estou te dando essa ordem para você não fazer, mas na verdade você pode fazer, é opcional, e daqui 2.000 anos vai ter geladeira e você pode fazer. Porque senão você começa a usar um monte de argumento humano simplesmente para invalidar o que Deus disse. Sendo que Deus não entrou nessas discussões. Não, Ezequiel, mas nós estamos vendo o seguinte, presta bem atenção. Nós temos de forma bem clara em Atos 15 uma determinação, e ele chega e diz assim, ele não faz uma determinação geral. Ele está fazendo uma discussão ali, trazendo uma discussão para resolver um grande problema entre igreja, dentro da igreja, de gentios e judeus que estão ali dentro do mesmo grupo. Então vamos fazer vamos organizar esse negócio aqui, vamos ver o que é e o que não é, e ele simplesmente não coloca, desculpe, a mesma lista de alimentos que estão lá. Concordo. Ele não coloca. E Paulo, quando escreve a uma comunidade em Roma constituída de muitos judeus, a igreja para a qual ele escreve é uma igreja constituída de muitos judeus, ele não salienta isso. Mas simplesmente ele chega e diz assim, pessoal... Talvez por esse motivo. Ele chega lá e diz assim, pessoal, é isso aqui, ó. Não fica discutindo, tem gente que vai querer... Não discute. É óbvio, eu tenho uma... Existe um ponto muito importante que a gente não deve esquecer, que é aquilo que eu falei no início do nosso debate, que é qual? Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma vez que ele é templo do Espírito Santo, nós devemos ter cuidado. Eu acho interessante, César, até algum tempo, até o século XIX, por exemplo, algumas pessoas se escandalizavam com um cristão fumando. Né? Um cristão fumava, por exemplo, o Spurgeon. Até hoje. Até hoje, né? Hoje. Você não tem, aí as pessoas dizem, não, mas o cigarro e tal faz mal, o fumo faz mal e tal, e de fato. Mas, por exemplo, e o açúcar? Sim. E a gordura? Morrem mais pessoas fumantes hoje ou consumindo açúcar e gordura. E ninguém fala nada, ninguém diz nada. Então, eu percebo que existe, assim, um problema que nós devemos entender, que é da seguinte forma. Nós somos templo do Espírito Santo, temos que cuidar. Ninguém é obrigado a comer determinadas coisas. Quando a gente fala assim, olha, isso aqui ele poderia comer, nós não estamos dizendo assim, o cara é obrigado a comer isso. Sim. Como aquelas ordens de comer gafanhoto, sim, por exemplo, claro. Não é um mandamento dizer, é uma obrigação. César, agora você tem que comer gafanhoto. Você pode, não quer dizer que deve. Deve. Você entende? Agora, uma coisa nós devemos entender de forma bem clara, Ezequiel. Nós temos dentro do texto bíblico, uma orientação específica apontando, dizendo assim, ó, é isso aqui, tanto em Atos como em Romanos. E nós não encontramos essa coisa mais ampla que está no capítulo 11 de Levítico.